Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos dando sequência à nossa série de estudos, tanto para a Rádio 97 FM, quanto também para o nosso canal no YouTube. Como mencionamos anteriormente, a série ela vai estar falando sobre considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. No primeiro estudo que fizemos, nós trabalhamos as considerações dentro do Pentateuco, ou dividimos os livros históricos em duas partes, inicialmente o Pentateuco, e dando sequência agora ao restante dos livros históricos, e hoje falando sobre o Espírito Santo no período dos juízes. Poderíamos também formular um outro título, né? Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o Espírito ou o Espírito Santo. São os nomes, geralmente, que aparecem na Bíblia, na Palavra de Deus. Falando um pouquinho ainda, antes de entrar no tema propriamente dito, sobre o livro dos juízes, ou o período dos juízes, um período que fica entre a liderança de Josué, após a morte de Josué, até é dito no livro de Juízes, caso você queira ler, capítulo 2, versículo 8, diz que faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E então, a partir daí, ainda tem os sacerdotes que lideram, mas esse período é marcado pela liderança de juízes. Até é mencionado que as pessoas faziam o que bem entendia, e pelo menos 12 nomes se destacam nesse período dos juízes. E esse período está entre, como eu mencionei, a morte de Josué e o período da monarquia do Reino Unido, ou o período onde começa, né, o período dos reis em Israel, começando com o rei Saul e depois Davi, Salomão, onde nesse período tem o Reino Unido. Não sabe-se bem ao certo quem é o escritor, apesar de que alguns sugerem que tenha sido Samuel. Samuel, ele foi um dos juízes, ou ele abre essa linha divisória entre o período dos juízes e o período dos reis de Israel, e ele exerceu 3 funções em Israel, sendo juiz, sacerdote e profeta. O capítulo 2 e o versículo 16 e 17 do livro de Juízes, ele menciona aqui que suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Mas, abrem parênteses, contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então, isso é algo muito recorrente na história de Israel, de adoração a outros deuses, idolatria, e quem sabe não seja diferente em nossos dias. Apesar de um pouco mais sofisticado, mais moderno, os deuses dos nossos dias, mas isso também é recorrente. Vamos fazer uma breve oração e depois então entrarmos nas considerações da nossa mensagem de hoje. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para entender a palavra do Senhor e não só entender, mas também colocar em prática em nosso viver diário. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor. No mesmo capítulo 2, voltando um pouquinho aqui, é dito que subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse. Aí ele começa a fazer a narratória, né? Do Egito vos fiz subir e tal. Segue a sequência. A palavra anjo do Senhor pode ter algumas conotações, falando de um anjo, de um ser criado, né? É até mencionado em outras partes da Bíblia. Mas geralmente, quando se fala anjo do Senhor, podemos ter duas aplicações mais firmes. Uma delas ao anjo Gabriel, que em vários lugares é mencionado, né, de que o Senhor enviou o seu anjo e tudo mais, mas de uma maneira muito mais específica, referindo-se ao próprio Cristo, a Jesus, né? Apesar de que alguns defendem a ideia de que possa se referir a qualquer um dos
membros da Trindade, como é defendido, né, pela maioria, de que seja qualquer um deles. Mas o que a Bíblia realmente nos diz? Aqui em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, estou fazendo uma retrospectiva, né, antes de entrarmos diretamente no tema em Juízes. Aqui é nos dito que eis que eu envio um anjo diante ou adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, uma pessoa está falando que enviaria um anjo. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então, isso aqui nos deixa bem claro entender de que o eterno, soberano, aquele que é autoexistente, existente por si mesmo, diz que enviaria o seu anjo. E quem é esse anjo? Em outras partes da Bíblia mostra bem claro que está referindo-se a Cristo. Então, o anjo do Senhor, mencionamos aqui que de maneira mais clara, mas objetiva, refere-se ao próprio Cristo, né? Que esteve guiando o povo de Israel no deserto e em todo o contexto, né? E não somente no deserto, mas depois do estabelecimento ali. Eu quero trazer você também a um texto do Novo Testamento, em Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 10, onde o apóstolo Paulo traz exemplos da história de Israel. Ele fala, irmãos, não quero que ignorais que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Verso 3 ele diz ainda, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Era Cristo. Então o anjo do Senhor, que guiou Israel no passado, desde a queda, vamos dizer assim. Isaías 59 diz assim que os meus ouvidos não estão surdos, minha mão não está encolhida, mas os vossos pecados causam separação entre mim e vós, para não vos ouça. Quando o livro de Gênesis relata também de que Jacó tem aquele sonho, né, de uma escada, anjos subiam e desciam, ele é revelado bem claro de que está referindo-se ao próprio Cristo. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o meio de comunicação que Deus utilizou após o pecado sempre foi Cristo e os anjos. Então, é importante trazer essa reflexão aqui para entrarmos no tema propriamente dito, para não sairmos do contexto, né, aplicado. Vamos então entrar justamente no livro que eu falei, livro de Juízes, onde de maneira mais destacada, pelo menos 12 juízes é mencionado aqui. E vamos começar falando sobre isso. Juízes 3:10. Diz o texto, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã, Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então menciona aqui que o Espírito do Senhor, mas qual Senhor? O próprio Senhor Jesus. Esse que guiou, como Paulo menciona, bebeu da mesma fonte que o seguia, essa fonte, essa pedra era Cristo. Então aqui o texto, eu não posso fugir do contexto imediato. Não está falando do Espírito de um terceiro ser coeterno, mas do próprio Senhor, daquele que guiou, daquele que julgou, daquele que peleja por Israel, que guerreia as guerras de Israel e guerreia também as minhas guerras, as suas guerras. O próprio Senhor. Quão importante é confiarmos no Senhor para que nos guie, nos fortaleça a cada dia. Falando de Gideão, seus 300, a Bíblia cita sobre ele, a sua confiança. Nesse período, ele viveu nesse período dos juízes, foi um dos juízes. Capítulo 6, versículo 34, diz que ele até mesmo estava trabalhando, até no contexto de disfarçar um pouco o que estava fazendo ali, né? Malhando trigo no lagar, um local que não era próprio para trigo, para não chamar a atenção deles, das pessoas que ali saqueavam seus bens, que roubavam seus bens. O capítulo 6, versículo 34, diz que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão,
o qual tocou a buzina, e os abisritas se ajuntaram após ele. Então aqui há uma convocação para a batalha, para a guerra, para um confronto, e diz o que o Espírito do Senhor revestiu. Por isso que a gente colocou lá na série, né, essa pergunta, Espírito do Senhor, que é muito mencionado no Antigo Testamento, Espírito do Senhor, em alguns Espírito de Deus, e no Novo, mais Espírito de Cristo, ou Espírito de Deus, também Espírito do Senhor, Espírito ou Espírito Santo. Então são palavras sinônimas, como estamos mencionando. Agora, muitas vezes, quando se destaca só o Espírito ou o Espírito Santo, aí as pessoas querem destacar como se está falando de um espírito de um terceiro, de uma terceira pessoa coeterna e coigual. Mas aqui está mencionando que é o Espírito do Senhor que revestiu, ou por que não, o próprio Senhor, mediante o seu poder, revestiu a Gideão para que fosse, né, para a batalha, para o confronto, e que as pessoas o seguissem. Jefté também foi um dos juízes em Israel, é ele, relembrando talvez que você não tenha um conhecimento, não sei sobre isso, aquele que fez um voto de que se o Senhor desse a ele a vitória sobre os seus adversários, que ele ofereceria em sacrifício que primeiro em sua casa viesse ao seu encontro, e é aquele caso de que a sua filha, né, vem ao seu encontro. Juízes capítulo 11, versículo 29, diz o texto: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade, Manassés, passou por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. Então aqui temos também, mais uma vez, falando de que é o Espírito do Senhor que veio sobre ele, que se apodera dele, toma posse, e ele então sai nessa força que lhe é concedida. E eu até mencionei, né, quando fazíamos a introdução à promessa do Espírito Santo, o próprio Cristo fala sobre isso. Atos capítulo 1, versículo 8, até fizemos um ano inteiro essa série falando em recebereis poder, onde diz justamente isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, ou sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, essa foi a promessa feita pelo próprio Cristo. A nossa intenção, como nós mencionamos, mantermos fiel ao texto bíblico, estamos seguindo essa sequência dos livros históricos, trabalhamos já o Pentateuco, agora o livro de Juízes, esse período, né, de alguns mencionam de 450 anos, período de Juízes após a morte de Josué, até então surgir a monarquia ou o período dos reis em Israel. Então estamos analisando esse período histórico também, bíblico, e trabalhamos os livros históricos, livros poéticos, proféticos, chegando então ao Novo Testamento, e damos sequência a temas tais como a pessoa, a personalidade do Espírito, os frutos, os dons, dentro sempre do contexto bíblico. E aqui então é mencionado isso, né, de que o Espírito do Senhor ele veio sobre o Jefté, e ele então lidera o povo e faz a conquista que necessitava naquele período ou para aquele período. Aqui temos uma outra figura, um outro nome, que aliás, apesar das suas falhas, das suas fracassos pessoais, vamos dizer assim, ele governou sobre o povo 20 anos, falando sobre Sansão, está na galeria, como alguns dizem, galeria de honra, dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, onde falam de que mais eu posso falar, né, de quem mais faltar-me-ia tempo, dizendo de Sansão, de Jefté, de tantos outros nomes, né, que receberam dessa graça, desse poder para ser vencedores. Apesar de que Sansão poderia, quem sabe, ter governado muito mais tempo, ele é uma figura muito distinta, né, recebeu, acho que mais que qualquer outra pessoa de força física é ele, nada que possa
Hollywood, né, querer imitar, falando aí de nomes poderosos como Hércules e tantos outros, né, Hulk. Aqui sim a Bíblia apresenta o que há de melhor em todos os aspectos. Eu falo sempre para meus filhos, para alunos meus, de que a Bíblia apresenta o melhor. O homem que mais viveu, o homem mais forte, mais sábio, mais rico, mais paciente, o homem mais rápido. E assim ela apresenta para nós o que há de melhor. E nós muitas vezes queremos beber de outra fonte. E mesmo Sansão sendo o homem mais forte de força física, no entanto, se demonstrou fraco em vários momentos da sua vida. É uma força física, não é tudo. E a Bíblia nos fala, justamente de Jeremias, que não glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico em suas riquezas, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer do Senhor, porque destas coisas é que eu me agrado. Então não vai ser a força física, ou sabedoria, ou poder, riqueza ou fama que vai nos tornar vencedores. Eu até quero trazer aqui a frase de um amigo e irmão, Antônio, né, que ele mencionou há poucos dias, estivemos juntos em uma programação, e ele disse que Adão, a despeito de estar no paraíso, fracassou no paraíso. E Cristo, ele venceu no deserto. Então, não vai ser simplesmente o lugar que vai determinar a nossa vitória ou fracasso. E aqui diz em Juízes 13, versículo 25, que e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Mané-Dan, entre Zorá e Estaol, Juízes 13, 25. Então, mais uma vez, está falando que o Espírito do Senhor, e isso me deixa claro em minha mente, posso estar equivocado, né? De que está falando do Espírito do próprio Cristo, não de um outro. Isso é importante mantermos em mente. Então, o Espírito do Senhor Jesus, que estava, que guiou eles na nuvem, na coluna de fogo, na nuvem, e que aparece até mesmo no livro de Josué, até falando sobre Josué aqui, não foi mencionado, igual aqui, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, no livro de Josué, por isso não falamos, né, desse livro. Foi passado por alto, não foi negligência da nossa parte, mas é porque não é mencionado. Assim como também no livro de Levítico, nós mencionamos, trabalhamos no livro de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número de Deuteronômio. Não trabalhamos Levítico porque não aparece a palavra Espírito do Senhor, e da mesma forma no livro de Josué. Por isso que já saltamos para o livro de Juízes. Mas o próprio Cristo aparece e Josué pergunta: quem és tu? É dos nossos, nosso adversário? E ele fala: eu venho como capitão do exército do Senhor. Aquele que está à frente, né? Miguel, Cristo, ou em outras palavras, traduções também, anjo do Senhor. Então aqui é mencionado que o Espírito do Senhor começa a incitá-lo de quando em quando. Avançando aqui ainda, o próprio capítulo 14, versículo 6, diz o texto que então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, aqui, as proezas de Sansão, né? Onde um leão, ele é confrontado por um leão e diz que o Espírito do Senhor se apossa. Ele rasga esse leão como se rasgasse um cabrito. E até mesmo um cabrito não é tão simples para os homens na força que tem hoje em dia em fazê-lo, né? Mas aqui é mencionado que comparado um leão a um cabrito, ele rasga como se fosse um cabrito. De novo, capítulo 14, versículo 19, é mencionado: então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Então, ele que gostava de brincar com enigmas, né, do matador saiu comida, do comedor saiu comida, doçura saiu do forte, né, querendo levar esse enigma para as pessoas no dia do seu casamento, né, falando do leão que ele havia matado, que havia então as abelhas feito
mel, ou uma casa ali, né? E produzido mel. Então diz que o Espírito do Senhor, ele poderosamente se aposta dele. E ele novamente, ele mata esses homens, esses 30 homens, e vai só crescendo então a fama de Sansão, o seu poder e nome, e isso mesmo assim leva ele a estar brincando e não valorizar esse dom grandioso, né, que Deus concedeu, esse poder, essa força física que o acompanhava. Avançando aqui ainda, capítulo 15, versículo 14, diz que, e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Mais uma vez, o Espírito do Senhor. Então, eu vejo que está referindo ao Espírito do próprio Cristo. Pelos seus pecados, os israelitas foram separados. Aqui é um comentário do livro Patriarcas e Profetas. Pelos seus pecados, pelas suas próprias escolhas, cada um fazia o que bem entendia, eles foram separados de Deus. E eu até deixei em negrito, sua força foi removida deles. A força do Senhor foi retirada deles. O Espírito do Senhor foi retirado deles. E não mais podiam prevalecer contra seus inimigos. Assim foram levados sob a sujeição das mesmas nações que, por intermédio de Deus, haviam subjugado. Então, as conquistas de Israel em relação a Canaã, tudo isso não era algo tributado a eles, ao poder, à fama, até porque eles não eram um exército em número, ou homens preparados para a batalha para que pudessem vangloriar-se disso. Então Deus até menciona que é um saudade dos desertos, porque eles eram dependentes, eles reconheciam essa dependência, depois começam a não reconhecer que todo o poder, toda a fama deve ser tributada a Deus. E ali mostra que quem guiava, quando fala do anjo do Senhor, não era tributar algo para Moisés, ou para qualquer líder, para Josué, ou para esses juízes aqui, esses 12, ou para reis, como o próprio Davi, que um menino ainda jovem, sem experiência, derrota um gigante, mas Davi ele não tributa a honra a si, ele até fala, não é minha espada, não é meu arco, mas é o Senhor. É ao Senhor que devemos tributar as nossas vitórias. Apesar de que eles iam para o confronto, eles iam para a batalha, ofereciam o seu melhor, não é eu também simplesmente ficar aqui parado, esperar que o Senhor vai guerrear minhas guerras, sem eu fazer aquilo que cabe a mim. Mas a honra, a glória deve ser tributada ao Senhor, ao Eterno. E isso fez e faz e fará a grande diferença. Não é a minha força, não é a minha sabedoria, e eu até mencionei o texto, né? Não glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico em sua riqueza, mas que glorie-se nisto e me conhecer, diz o Senhor, porque dessas coisas é que eu me agrado. Um outro comentário ainda aqui do livro Patriarcas e Profetas sobre essa ação, sobre esse ponto aqui, diz o texto que e agora que a mão protetora de Deus se retirará de Israel. Então nós vimos lá o poder, algumas palavras falando o Espírito do Senhor, e agora falando a mão protetora. Alguns textos até mencionei, vou voltar a falar, o dedo do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento fala sobre isso. Então a mão protetora de Deus se retirara deles. Então chegaram o que? A oportunidade de que não somente as tribos a oeste do Jordão, mas todo o país sofre ou sofreu com as devastações. Os habitantes selvagens e cruéis do deserto, numerosos como gafanhotos. Juízes 6, versículo 5 fala sobre isso. Diz que eles vinham como enxame sobre a terra com os seus rebanhos e gado. Então Deus retira sua mão protetora, assim como vai acontecer no futuro próximo. O Espírito do Senhor será retirado da terra. Isso está intimamente ligado ao ministério de Cristo no santuário celestial, ao que Cristo faz no santuário celestial, aos anjos que são chamados espíritos ministradores, que está a cada dia a ministrar. Nós muito pouco conhecemos o quanto devemos ao ministério de Cristo no santuário celestial, os seus anjos, mediante o seu Espírito, onde pode atuar.
e na minha e na sua vida. Assim como anjos maus, eles se apoderam de pessoas, levando a se tornar agressivas, tirar a vida uns dos outros, se odiarem. Não simplesmente a questão de possessão em si, mas de muitas maneiras, disfarçadas até, como no próprio Cristo, quando Pedro fala, não, Senhor, mas de maneira nenhuma isso vai acontecer. Cristo fala, para trás de mim, Satanás, usando palavras bajuladoras, e estava sendo usado por quem? Por inimigo, por Satanás. Então não é simplesmente quando vemos possessão, isso é o último estágio de uma possessão demoníaca. Mas muitas vezes nos levando a escolhas, a fazer coisas que é desagradável aos olhos de Deus. E em muitos momentos já li sobre isso, de que ele pode trazer coisas aparentemente boas, porque o próprio inimigo, quando aparece para Jesus como anjo de luz, ele prometeu que daria o mundo e sua glória se ele prostrado se adorasse. Daria riqueza, fama, e isso ele faz. Diz que leva, eu até falei há pouco tempo, num tema que preguei sobre juízos retributivos na história, juízos misericordiosos, onde em alguns casos o inimigo leva prosperidade, coisas aparentemente boas, e em um outro destruição, calamidades, desde que ele alcance o objetivo, que é levar as pessoas a se afastarem de Deus e odiarem a Deus. Ainda um comentário eu trouxe aqui do livro Patriarcas e Profetas, página 547, diz que a oferta de sacrifício a Deus fora confiada aos sacerdotes, aqueles que têm a missão de pregar, de falar, os líderes, e se restringia ao altar em Siló, mas aquele que estabelecer o culto ritual e para quem todas as ofertas daquele culto apontavam, no caso Cristo, tinha poder para mudar as estipulações do mesmo. O livramento de Israel deveria ser precedido por um protesto solene contra o culto a Baal. Gideão devia declarar guerra contra a idolatria antes de sair para batalhar com os inimigos de seu povo. O povo de Israel, muitas vezes eles confiaram nisso, na Arca do Senhor, levaram a Arca do Senhor no período do próprio Juízes ali, e ela foi levada para Juízes e Samuel, né? E Samuel é a sequência do período dos Juízes ainda, onde ela é levada para o povo dos filisteus. Ela é conquistada, levada. Então não é simplesmente o símbolo da arca ou de qualquer outra coisa que vai fazer a diferença, ou de um templo, templo do Senhor, não. Mas é aquele a quem o culto deve ser oferecido, a Cristo. E ele se estabeleceu, que foi em Siló, que foi depois levado para o tabernáculo, o templo em Israel, e que ele até fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele quer habitar em mim e você. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus e Cristo diz que viremos e faremos nele morada. Que a graça de Deus alcance a você, alcance a mim. Que venhamos entender que é ao Senhor, a Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí devemos debutar o nosso culto e adoração. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, proteção, pela mensagem nesse dia. Fale a cada pessoa que está ouvindo pela 97 ou que vai estar assistindo pelo canal no YouTube. Que a graça do Senhor seja abundante e que a cada dia venhamos tributar a honra devido ao seu nome e que venhamos receber da tua graça, do seu poder, do seu Santo Espírito para vivermos e vencermos em nome de Jesus. Amém.